Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valesca e nos vídeos anteriores acabei nem me apresentando direito, não é mesmo? E sei que muita gente ficou curiosa para saber quem está por trás dessa voz. Então vamos lá. Eu sou especialista em inteligência emocional, psicoterapeuta, psicanalista, treinadora e analista comportamental. O meu foco é o desenvolvimento saudável das relações entre pais e filhos. O meu trabalho é ajudar famílias a enfrentarem os desafios emocionais e comportamentais do dia a dia, oferecendo ferramentas práticas e personalizadas que realmente funcionam. Tem uma lista enorme de informações, mas o mais importante é o que eu venho fazer aqui com vocês: compartilhar tudo o que eu aprendo, estudo e vivo, porque é isso que eu amo fazer. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender com boas leituras, já fica aqui comigo. Toda semana eu trago a leitura de livros incríveis que estamos lendo juntos no meu grupo de WhatsApp. O link estará na descrição do vídeo. Se quiser receber áudios diários, ofertas especiais que disponibilizo lá, você será muito bem-vindo. E claro, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilha com outras famílias e ativa o sininho para não perder nada. Os sinais se deslocam de uma área cerebral para outra ao longo de tratos fibrosos, e alguns desses tratos percorrem as regiões centrais do cérebro para enviar sinais da e para a medula espinhal. O cérebro é complexamente interligado por essas fibras e tem havido uma rápida evolução de pesquisas com varreduras cerebrais especiais para examinar essas conexões. Visto que os axônios são feitos para que pulsos rápidos de eletricidade corram por eles até o ponto de conexão na sinapse, eles agem como os fios que conduzem sinais elétricos. E assim como um fio elétrico necessita de isolamento para que a eletricidade não se dissipe ao longo de sua extensão, o mesmo se dá com os axônios. Uma vez que não dispomos de borracha no cérebro, nossos axônios são revestidos de uma substância gordurosa chamada mielina. O cérebro precisa da mielina para funcionar normalmente, para fazer os sinais irem de uma região cerebral para outra e também chegarem à medula espinhal. Como já dissemos, a mielina é feita de oligodendrócitos e tem coloração branca por causa de seu teor de gordura. Daí a denominação substância branca. Essencialmente, lubrificando os fios, a mielina permite que os sinais percorram mais depressa os axônios, aumentando até em 100 vezes a velocidade da transmissão neural. A mielina também contribui para a velocidade de transmissão por ajudar a reduzir o tempo de recuperação das sinapses entre os disparos neurais. Com isso, torna possível um aumento de 30 vezes na frequência com que os neurônios transmitem informações. Pesquisadores estimaram que a combinação da velocidade maior com o tempo de recuperação menor é aproximadamente equivalente a um aumento de 3.000 vezes na largura das bandas de transmissão de dados de informática. A mielina é também o alvo do ataque na esclerose múltipla, ou EM. Os pacientes portadores de EM têm áreas de inflamação que aparecem e desaparecem em sua substância branca. E é por isso que às vezes podem perder funções como a marcha apenas temporariamente, até a inflamação passar. No nascimento, o córtex do bebê contém pouca mielina. Isso explica porque as transmissões elétricas são muito vagarosas e porque os tempos de reação do bebê são muito lentos. Todavia, seu tronco cerebral é quase tão completamente mielinizado quanto o do adulto, de modo que o bebê consegue controlar funções automáticas como respiração, batimentos cardíacos e função gastrointestinal, necessárias à manutenção da vida. As conexões de e para muitas outras áreas cerebrais ocorrem após o nascimento.
a começar pelas áreas motoras e sensoriais, nas partes inferiores e posteriores do cérebro. À medida que essas áreas vão sendo mielinizadas, os bebês tornam-se mais aptos a processar as informações básicas provenientes dos sentidos, dos olhos, ouvidos, boca, pele e nariz. Durante o primeiro ano de vida, os tratos neurais que sustentam as regiões do cérebro implicadas na visão e em outros sentidos primários, bem como as implicadas na atividade motora grosseira, são completados. É por isso, em parte, que o bebê leva cerca de 1 ano para adquirir coordenação suficiente para andar. Boa parte do cérebro já recebeu o isolamento de mielina aos 2 anos, e nos anos seguintes vêm as áreas de alto nível envolvidas na linguagem e na coordenação motora fina, período em que as crianças ficam particularmente preparadas para aprender a falar e para aprimorar suas habilidades motoras. As áreas mais complexas do cérebro, especialmente os lobos frontais, levam muito mais tempo e só ficam prontas depois que a pessoa já avançou bem pela casa dos 20 anos. Toda essa aprendizagem depende da excitação, a força motriz do nosso cérebro. Os sinais excitatórios entre os neurônios criam conexões cerebrais e são necessários para o desenvolvimento do cérebro. A excitação pode vir do exterior ou do interior dele, mas seja qual for o caso, quando determinada via neuronal com suas sinapses é repetidamente ativada, as sinapses entre as células se fortalecem. Portanto, as células que disparam juntas se conectam juntas. No cérebro em desenvolvimento, especialmente na primeira infância, à medida que grupos e vias de neurônios e suas sinapses são ativados, o processo de excitação ativa a maquinaria molecular da célula. Isso resulta, efetivamente, na geração de mais sinapses, processos que denominamos sinaptogênese, ou nascimento da sinapse. As sinapses aumentam da primeira infância até a adolescência, atingindo o pico na infância. Por ser a sinaptogênese muito dependente do acionamento dos neurônios uns pelos outros, o cérebro da criança tem mais neurotransmissores excitatórios do que inibitórios e um número maior de sinapses comparado ao cérebro do adulto, no qual há um equilíbrio maior entre os dois. A excitação é um componente-chave da aprendizagem. O período do começo da vida em que a excitação é muito destacada também recebe o nome de período crítico, no qual a aprendizagem e a memória são mais robustas do que em épocas posteriores da vida. Isso permite que o cérebro seja muito sensível à excitação e cresça. Infelizmente, a excitação abundante do cérebro em desenvolvimento tem um preço: o risco da superexcitação. Isso explica por que certas doenças resultantes da superexcitação, como a epilepsia, são mais comuns na infância que na idade adulta. Os ataques convulsivos são o principal sintoma da epilepsia e são causados pelo acionamento simultâneo de um excesso de células cerebrais, sem que haja inibição suficiente para contrabalanceá-lo. A arborização ou ramificação dos neurônios atinge o pico nos primeiros anos de vida, mas, como vimos, prossegue até a adolescência. A densidade da substância cinzenta atinge o pico nas meninas aos 11 anos e nos meninos aos 14, e vai aumentando e diminuindo ao longo da adolescência. A substância branca ou mielina, entretanto, tem apenas uma trajetória na adolescência: a de aumento. Jay Gied e seus colaboradores no Instituto Nacional de Saúde Mental fizeram exames de neuroimagem no cérebro de quase 1.000 crianças e adolescentes saudáveis de 3 a 18 anos e descobriram esse padrão de conexão. Como vimos na figura 4, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles basearam-se nesses resultados e compararam neuroimagens de jovens adultos
de 23 a 30 anos com as de adolescentes de 12 a 16 anos. Constataram que a mielina continua a ser produzida muito depois da adolescência, até mesmo na casa dos 30 anos, o que torna cada vez mais eficiente a comunicação entre as áreas cerebrais. Essas conexões isoladas, um sinal proveniente de uma área cerebral, digamos, um sinal de medo e tensão proveniente da amígdala, tem dificuldade de se ligar a outra parte do cérebro, por exemplo, ao senso de julgamento do córtex frontal. Para os adolescentes, cujo cérebro ainda está sendo interconectado, isso significa que eles, às vezes, se descobrem em situações perigosas sem saber o que devem fazer. Isso foi cientificamente confirmado num estudo de 2010 conduzido pela Cruz Vermelha Britânica sobre como os adolescentes reagem a emergências que envolvam um amigo que tenha ingerido álcool em excesso. Mais de 10% das crianças e adolescentes entre 11 e 16 anos precisam lidar em algum momento com um amigo nauseado, machucado ou inconsciente por causa do consumo excessivo de álcool. Metade deles lidou com um amigo que desmaiou. Em linhas mais gerais, a pesquisa constatou que 9 em cada 10 adolescentes passaram por algum tipo de crise envolvendo outra pessoa durante seus anos de adolescência. Um ferimento na cabeça, um engasgo, um acesso de asma, um ataque epilético, etc. 44% dos adolescentes pesquisados admitiram ter entrado em pânico nessas situações de emergência e quase metade deles, 46%, reconheceu não ter tido a menor ideia de como lidar com a crise. Dan Gordon, um menino de 15 anos de Hampshire, na Inglaterra, entrevistado pelo jornal The Guardian para uma reportagem sobre o estudo, falou de uma festa de vários dias a que compareceu e na qual houve amplo consumo de bebidas por menores. Depois que uma garota desmaiou de bruços no chão e começou a vomitar, os outros presentes na sala, todos os adolescentes, entraram em pânico. Pensando apenas no que precisavam fazer para impedi-la de sufocar, eles a levantaram e com esforço levaram-na para o lado de fora para tomar ar fresco e esperaram que ela voltasse a si. Dan admitiu ao repórter que nem ele nem qualquer outra pessoa da festa pensou em chamar uma ambulância. Em outras palavras, a amígdala dos adolescentes sinalizou o perigo, mas o lobo frontal não reagiu. Em vez disso, os adolescentes agiram com base no impulso do momento. Meu filho Andrew testemunhou algo parecido nos tempos de universidade. Estava visitando sua namorada na época numa faculdade em Boston. A companheira de quarto dela também tinha uma visita de fora da cidade, uma caloura tímida do sul, que logo se embriagou numa festa. Quando Andrew e a namorada voltaram ao dormitório, encontraram a moça desmaiada e, tal como na história de Dan Gordon, todos entraram em pânico. Em vez de chamarem a polícia ou a segurança do campus ou de levarem a jovem a um pronto-socorro, acharam 2 amigos para ajudar e vieram de carro para nossa casa a uns 16 quilômetros de distância. Não quisemos chamar a segurança da faculdade, explicou a namorada de Andrew, enquanto eu observava a jovem que eles haviam ajudado a entrar em casa e que naquele momento quase não apresentava reações. Ela é caloura. Se a levássemos para a enfermaria, eu e minha colega de quarto teríamos problemas. Andrew e sua namorada tinham 21 anos na época, mas a estudante visitante tinha apenas 18. E por que não a levaram para o hospital? Perguntei. Não sabíamos que ela estava tão bêbada, disse a outra amiga. Ela estava falando quando a pusemos no carro e agora apagou por completo. Nenhum deles conhecia realmente a garota. Estiveram com ela pela primeira vez naquele dia, mais cedo, quando de sua chegada para a visita. A moça estava com a carteira de dinheiro e um documento de identidade de sua faculdade na Carolina do Sul, mas sem qualquer outra informação. A colega de quarto que a tinha convidado tinha sumido e não era possível encontrá-la em parte alguma. Já sonolenta, a jovem estava ficando cada vez mais sedada e então vomitou no chão. Àquela altura insisti em que a levassem a um hospital geral local
a menos de 2 quilômetros de nossa casa. 3 deles foram necessários para meio que carregá-la de volta ao carro. Passados uns 15 minutos, recebi um telefonema da namorada de Andrew dizendo que o hospital ia internar a garota para observação. A pobrezinha passou uma noite infeliz no hospital e o grupo da faculdade foi buscá-la na tarde seguinte. No caminho de volta para Boston, eles pararam na minha casa para buscar umas coisas que tinham deixado lá na noite anterior. A jovem caloura parecia pálida e muito cansada, mas, afora isso, estava bem. Ao que parece, seu nível de álcool no sangue havia chegado a 0,34, o que era mais de 4 vezes o limite legal para a condução de veículos e uma ameaça à vida. Se ela não tivesse sido levada ao hospital, onde lhe fizeram uma lavagem no estômago e lhe ministraram carvão vegetal para impedir que seu corpo absorvesse mais álcool, tremo ao pensar no que poderia ter acontecido. Fiz todos se sentarem na cozinha, liguei meu laptop e lhes mostrei um gráfico sobre os níveis de álcool no sangue e seus efeitos sobre a coordenação e a consciência. Assinalei que 0,4%, medida pouco acima do pico de alcoolemia que a jovem tinha atingido, pode ser letal. Constatou-se que ela havia consumido uns 16 gel shots, copinhos ou cubos de gelatina preparados com uma bebida alcoólica, até onde conseguia se lembrar. Não adiantaria fazer-lhe a pergunta habitual: o que deu na sua cabeça? Mas achei que esse era um bom momento para ensinar a todos quanto ela havia chegado perto de um final muito diferente na noite anterior. A jovem se recuperou e, ao que espero, aprendeu a lição. Mas é óbvio que as consequências da precária tomada de decisões podem ser e frequentemente são desastrosas para os adolescentes. Bennett Barber tinha 16 anos na noite de Réveillon de 2008, quando saiu de uma festa não supervisionada na casa de um amigo em Marblehead, Massachusetts, e começou a voltar para casa a pé. Eram cerca de 23 horas e 30 minutos. Nevava e o vento já atingia quase quilômetros por hora, 50 quilômetros por hora. De calça jeans e tênis, Bennett estava bêbado e desorientado, e embora sua casa ficasse a apenas uns 800 metros de distância, ele se perdeu. Com a temperatura despencando abaixo de 15 graus negativos, Bennett acabou desabando de bruços num banco de neve. Às 3 horas da madrugada, sua mãe chamou a polícia, que fez um grupo de busca sair na noite quase congelante. Horas depois, um bombeiro descobriu uma garrafa de cerveja na neve e seguiu um par de pegadas meio apagadas. Quando encontrou Bennett, o menino estava semi-consciente e sofrendo de hipotermia. Também havia perdido um tênis e um pé de meia. O jogador de hóquei do ensino médio foi levado de ambulância para o Hospital Geral de Massachusetts, onde sua temperatura central foi medida em apenas 31 graus Celsius, e seu pé direito pareceu estar totalmente congelado. Isolado numa câmara especial para elevar a temperatura do corpo, ele acabou sendo transferido para um centro de queimados, para tratamento da queimadura por congelamento. Mais tarde, Bennett disse a seu pai porque as autoridades haviam demorado tanto para resgatá-lo. Ele tentara fugir delas, explicou. O laudo policial completou os detalhes. Ele se lembra de ter visto as luzes, mas contou ao pai que se escondeu todas as vezes que passou por alguém com uma luz, por não querer arranjar encrenca em razão de ter bebido. A adolescente que havia oferecido a festa improvisada por ocasião de uma saída noturna de seus pais disse à polícia que Bennett estava bêbado ao chegar e que ela o havia acompanhado numa parte de seu trajeto para casa. Somente às 5 horas da manhã, ela admitiu a verdade, contando que houvera mais de uma dezena de pessoas na casa, muitas delas ingerindo bebidas alcoólicas, todas menores de idade, e que ela havia tentado expulsá-las por volta de 23h30, antes que seus pais voltassem. 2 meninas disseram que acompanhariam Bennett na rua, mas, ao saírem com ele e verem que ele estava muito embriagado, levaram-no de volta para dentro e o largaram sozinho enquanto ajudavam a amiga a arrumar a casa. Essa foi a última vez que o viram. O consumo de álcool por esses adolescentes foi apenas metade do problema. A outra metade foram as decisões ruins por parte de Bennett e de seus amigos da festa.
A mentira que levou à demora para que a polícia o encontrasse e até o pânico do garoto ante a ideia de ser apanhado pelos policiais também foi um problema. Todos os adolescentes envolvidos demonstraram uma espantosa falta de discernimento. O que os cientistas nos dizem é que o discernimento depende da capacidade de olhar para fora de si mesmo. E como essa habilidade surge nos lobos frontais e pré-frontais, ela demora a se desenvolver. As mudanças dinâmicas que ocorrem no cérebro são parte do que faz da adolescência a idade da exuberância. Mas o maleável cérebro adolescente, ainda em processo de amadurecimento, pode ser algo assustador. Tudo pode acontecer e muita coisa não será boa. Os adolescentes talvez pareçam adultos, podem até pensar como adultos em muitos sentidos e têm uma estarrecedora capacidade de aprender. Mas saber o que eles são capazes de fazer, conhecer suas limitações cognitivas, afetivas e comportamentais é de importância crucial. E se você chegou até aqui, de coração, muito obrigada! Isso mostra que você se importa de verdade em oferecer o melhor para os seus filhos. E isso já é um passo gigante na jornada da educação com amor e consciência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, quero te pedir novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem sempre conteúdo pensado com carinho para apoiar tanto você, mamãe, quanto você, papai. E tem mais um vídeo incrível aqui no canal que está aparecendo na tela agora. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.